Olá, meu irmão, paz e bem para você. Seja muito bem-vindo a esse momento reflexivo da Palavra de Deus. Hoje eu quero aqui compartilhar a Palavra de Deus com você. A Palavra de Deus com você. Então, diria a você que se inscreva no canal, dê aquele teu like e também faça o seu comentário. Só assim o YouTube vai perceber que a gente estamos envolvidos nessa evangelização. Não deixe de se inscrever e compartilhar e dar aquele teu like. Você vai ajudar muito o canal do Padre Jailson. E hoje eu trago para você sobre a alternativa do Evangelho. O Evangelho que se encontra aqui, o Evangelho de Mateus, do capítulo 10, ao versículo 1 ao 7. Jesus me chama, ele te chama, se você tem uma vocação à igreja, ou a vocação a ser discípulo ou discípula dele, ele te chama. E nesse Evangelho de São Mateus, Jesus faz um chamado e ele também dá uma autoridade. No contexto de que Jesus ele fala para os discípulos: olha, hoje vocês estão preparados, vocês vão adiante, vocês vão evangelizar e vocês vão com as ferramentas na mão. Vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os paralíticos e vocês vão fazer grandes milagres. De fato, isso aconteceu. E nesse evangelho vai dizer que Jesus diz assim: vocês vão em toda localidade, menos naquele lugar dos pagãos. Por que Jesus falou isso? Vocês não podem ir no pagão, lá naquele lugar dos pagãos. O lugar dos pagãos aqui que estava falando era numa localidade, um povoado que não acreditava em Deus. Era pagão num contexto que não era batizado, não acreditava em nada das promessas. Por que Jesus falou isso? Aqui tem um sentido muito interessante, no sentido de que Jesus via que os discípulos não estavam preparados ainda para ir aos pagãos, porque para ir aos pagãos, os discípulos tinham que estar cheios de formação, porque os pagãos daquela época eram o quê? São pessoas eruditas que saberia com certeza retocar e fazer algo e falar com clareza para os discípulos. Os discípulos ainda não estavam preparados para evangelizar os pagãos. Então, mas Jesus diz assim: não, mas vocês vão para a casa de Israel, vocês vão à busca das ovelhas perdidas. E por isso que Jesus aqui fala um contexto neste evangelho, do evangelho de Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler para você. Diz o seguinte: chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todos tipos de doença e de enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro foi Simão Pedro, depois foi André, o terceiro foi o irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, o Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Judas Iscariotes, e também Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simeão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir ao território dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Indes antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho, proclamai: o reino do céu está próximo. Então, aqui de maneira suscita, o Evangelho de Mateus aqui narra o envio dos 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos aqui, e menciona Jesus aqui a seguinte ordem para os discípulos, que era justamente entrar só nas comunidades de Jerusalém, naquelas comunidades que coexistiam ali, que aquelas comunidades assumiriam as lideranças e os 12 discípulos formariam o povo de Israel. Então,
a preocupação de Jesus era enviar esses discípulos para a comunidade de Israel, aquelas ovelhas que estavam perdidas, fazer um grupo de povo e fazer a sua igreja. Mas já adiante, Jesus aqui fala com tudo aqui para aquela monarquia que se existia ali em Jerusalém. E também que era descendente de Davi. Nesse contexto, aqui aparece Israel, a casa de Israel, que era a família de Jesus, que quer dizer aqui, que era o povo que era da aliança de Davi. E os 12 discípulos, dando-se o poder para liberar os oprimidos, para libertar, na verdade, os oprimidos e para libertar também os impuros. Nesse contexto aqui, nas características das doenças, né? E também a exclusão das ovelhas, aquelas que estavam perdidas da casa de Israel. Mas ele inclui aqui os pagãos, porque os pagãos de tipos aqui no contexto do Evangelho de Mateus, eles eram priorizados naquele contexto por causa de que eles não eram constituído o povo da nação de Israel, ou seja, do povo do judaísmo. Então os pagãos eram separados. Para isso era preciso ouvir ou preciso formar mais os discípulos, para que os discípulos pudessem adentrar nesses territórios pagãos. Então Jesus, ele confere para mim e para você esse poder. O poder de cura, o poder dos espíritos imundos de expulsar, o poder da enfermidade, da libertação. E Jesus quer falar para você hoje que ele te dá tudo isso, mas basta que você tenha essa certeza e você anunciar o reino de Deus que está perto. Possa estar bem pertinho de você o reino de Deus. Você já tem anunciado o reino de Deus? Se você tem anunciado o reino de Deus, louvado seja Deus. Continue anunciando esse reino de Deus, que ele virá até você. E você será apóstolo, discípulo de Jesus, para pregar as boas novas. Essa mensagem que eu disse para você, esse diário de reflexão. Então compartilha, se inscreva no canal, faça também o seu comentário. Deus abençoe.